Neste momento, meus amados, eu convido a você, se você puder, abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 26. Nós vamos ler os versículos 3 e o versículo 4. O tema de hoje, como os amados já devem ter visto aí na transmissão, né? O link da transmissão, é vencendo os obstáculos do medo através da fé. Isaías capítulo 26, 3 e 4 diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glória a Deus. Senhor amado, nós colocamos aqui em tuas mãos nesta noite essa palavra e queremos abrir o nosso coração para que o Senhor fale conosco de maneira muito poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, sabemos que o medo pode nos privar de uma vida de qualidade. A gente sabe disso. O medo é um grande problema. O medo, na realidade, inicialmente, ele é uma defesa. Porque se nós não tivéssemos medo nenhum, medo de nada, nós não viveríamos tanto, né, quanto a gente gostaria realmente de viver. Né? Alguns têm fobias, né? Outros têm medos aí. Eu, por exemplo, não gosto muito de altura. Subir em altura já não gosto muito, tenho um pouco de medo de altura. Né? Tem gente que não tem medo algum de altura. Mas, na realidade, o medo, ele nos priva, quando ele excede aquela prudência, né? O medo prudente, aquela coisa que você sabe que pode dar ruim, né? Você sabe que não vai dar certo, aí aquele medo bate dizendo assim, olha, não faz, porque no final disso não vai dar certo, vai dar ruim. Então esse medo é prudente, esse medo é bom. Nada contra esse princípio no qual nos defende de problemas, né? Esse medo é defensor. O problema é que na maioria das vezes, ou em muitos casos, tem pessoas que excedem esse medo e dão uma abertura maior, e aí vive uma vida privada pelo excesso do medo. E esse é o problema. O tema de hoje, como já falamos, é vencendo os obstáculos do medo através da fé. E olha, queridos, João, em 1 João capítulo 4, versículo 18, traz para nós uma afirmação daquelas das mais fortes a respeito desse tema. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se a gente for avaliar esse texto a grosso modo, a gente vai achar que a gente não pode ter medo de nada. Mas o contexto aqui, ele é além daquele medo prudente, né? Do sentido de realidade, do sentido dos riscos daquilo que nós enfrentamos no dia a dia, e passa a ser uma fobia, algo que nos priva de ter qualidade de vida, algo que nos priva de viver as promessas de Deus. É desse medo que nós estamos mencionando aqui, é desse medo que eu convido você a refletir comigo. Não é do medo prudente, não é da autodefesa, e sim das fobias. Das fobias. Então, queridos, por isso nós temos que ter uma clareza a esse respeito, que Deus... Perdão. Espirro, né? Vem, não vem. Espirrar nesse tempo tá difícil, né? Misericórdia. Mas não é nada não, tá, gente? É só resfriado mesmo. Álcool em gel. Para resolver o problema. Vinícius até pegou álcool em gel lá para resolver já, né, Vinícius? Vamos chegar lá. Glória a Deus. Vamos lá. Nós temos que entender então, ter clareza que Deus não nos criou para vivermos com medo. Ele não nos criou para vivermos com medo.
Não nos criou para vivermos aprisionados a fobias. Deus nos criou para vivermos com propósito, para vivermos com fé, para usufruirmos da paz, aquela paz que excede todo entendimento. Nós temos aqui então uma das maiores promessas da palavra de Deus. Nós temos várias promessas, mas uma das maiores nós temos aqui em Isaías capítulo 26, que diz: ser conservado em paz. O Senhor te conservarás em perfeita paz. Então, queridos, isso significa para nós não se deixar se desgastar interiormente diante dos problemas, diante das adversidades. Como afirma a palavra de Deus, nós não podemos esquecer de que Deus é o lugar de abrigo, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, para aqueles e aquelas que confiam nele, para aqueles e aquelas que são filhos e filhas de Deus. Deus nos chamou para desfrutarmos de sua paz. E aí uma questão importante: mesmo em meio às tempestades e apesar das tempestades, ou melhor, até principalmente em meio às tempestades. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus dormindo na proa daquele barco, diante daquela grande tempestade, a gente consegue visualizar no rosto de Jesus uma paz que excede o nosso entendimento. Os discípulos lá amedrontados, achando que iriam morrer, e Cristo tranquilo. E a sua tranquilidade não é porque Ele era Deus, mas porque Ele sabia lidar com os problemas, com as adversidades, com os conflitos, com os perigos, com os riscos. Aqui nós temos 3 lições, eu quero te chamar a refletir comigo nesta noite, para que a gente possa vencer através da fé todo o obstáculo do medo. Talvez o medo te aprisione, talvez você seja uma presa aí, aprisionado pelas fobias, e é tempo de vencer. Primeira questão, primeiro ponto, entenda a primeira questão: os verdadeiros problemas geralmente não são as situações difíceis que enfrentamos no dia a dia, e sim a forma como lidamos com elas. O problema em si, meus amados, é como eu vejo o problema. O problema é proporcional à visão que eu tenho do mesmo. É como, por exemplo, os espias. Os 10 espias voltaram dizendo para Moisés, e quando chegaram em Canaã, eles se sentiram, aliás, eles falaram, eles nos viram como gafanhotos, e nós nos sentimos assim. Então, a visão que eles tiveram de si próprio diante do problema é que eles eram gigantes e os espias gafanhotos, desse tamanhozinho, insignificante. Então observe que havia um problema, havia uma dificuldade, havia gigantes a serem vencidos, sim, mas olha como eles se sentiram diante daquela situação. Então a maior questão está: como você se sente diante de uma adversidade? Como você se sente diante de um confronto, diante de um problema? Lendo sobre esse assunto, eu vi uma frase muito bacana, eu quero repeti-la aqui, que diz assim: pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora é ter um coração perturbado do lado de dentro. Pior do que os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, pior do que os humores, pior do que todas as dificuldades que enfrentamos, muito pior do que isso é ter um coração perturbado, é ter um coração abalado, atormentado, preocupado. Porque às vezes tem pessoas que ficam preocupadas, atormentadas, e não há motivo aparente, porque eles estão voltados ao seu interior, ao problema interior, e aí consegue visualizar problemas onde de fato não há, ou pelo menos não é tudo aquilo. E a promessa que nós temos aqui, meus queridos, que mesmo diante de circunstâncias como essas, inclusive que vivenciamos agora, estamos ainda no meio de uma crise sanitária, agravada nos últimos dias, nos últimos tempos. Ano passado, numa época assim, a gente estava começando os lockdowns, né? Começando, porque foi dia 22 de março, então mais ou menos no início.
A gente estava preocupado, e hoje o quadro que a gente vê no país, no mundo, em grande maioria do parte do mundo, é um quadro pior do que vivíamos ano passado. Né? É a questão dos vírus, é os riscos de empregos, empresas quebrando. São muitas más notícias, são muitas situações desagradáveis, são muitos problemas no qual vivenciamos e vemos ao nosso lado. Mas mesmo assim, ou através, ou mesmo diante delas, Deus conservará o nosso interior em paz, se nós confiarmos nele. Tem um texto muito interessante de Salomão em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Até poucos dias atrás eu vi o presidente citando esse texto, em uma circunstância, mas ele tem tudo a ver com enfrentar problema. Ele diz assim: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, 10. O que é se mostrar frouxo diante da angústia? Ou no dia da angústia? Se mostrar frouxo no dia da angústia é literalmente sucumbir diante dela. É literalmente ceder ao problema. É literalmente dizer: eu não consigo, não tenho condição, não vai dar certo, já deu errado, já deu ruim, já acabou, não tem nada que fazer. Então isso é ser frouxo diante de um problema. De fato, nós não temos condições, capacidade mental, emocional, física para enfrentar as lutas do dia a dia. É aí que entra a intervenção divina. Não temos. O mais saudável psicologicamente que você seja, ou que eu seja, o mais saudável emocionalmente, o mais saudável fisicamente, não temos condições em nós mesmos de encarar as situações, os rumores, os problemas, as incertezas. É exatamente nesse ponto que nós temos a ação de Deus sobre nossas vidas. Quando nós nos encontramos de meio às lutas e adversidades como estamos vivenciando nesse momento, entenda uma coisa, que o problema não está do lado de fora. O problema não está na pandemia, não está na crise sanitária, não está na perda de emprego, não está nas lojas fechadas. O problema está na maneira como nós olhamos para a situação. O que está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo no íntimo. Porque problemas, como a gente já sempre repete aqui, já falei várias vezes, eles sempre vão existir. Eles só mudam de cara, eles só mudam de nome, eles só mudam de tempo. E se a gente esperar que as coisas melhorem para a gente ficar bem, a gente vai sempre continuar mal. Porque na realidade o que tem que nos motivar a estar bem intimamente não é o que vivemos exteriormente, muito pelo contrário. E queridos, como é bom a gente conversar, a gente ter um contato com alguém que pelo menos te transparece para você como alguém que é tranquilo, em paz. E como é ruim conversar com alguém que é negativo, né? Os dois lados. Tem um médico lá em Ubá, Dr. Luiz Carlos, se eu não me engano, ele é otorrino, e já fui com o Ian algumas vezes lá, eu também consultei com ele. Ele é uma pessoa, queridos, que você chega no consultório, você pode estar morrendo, que você sai rindo. E não é de piada, de fazer piada não, não é fazer bobeira, piada. É alguém que te motiva, fala, o jeito dele falar, o jeito dele conversar, parece que o cara não tem problema. Você olha para ele e fala: não, esse cara não tem problema nenhum na vida, né? Não deve ter nada, está tudo muito bom para ele. Mas com certeza, se for olhar, tem problemas, tem dificuldade de ser enfrentado. Ao invés de, às vezes a gente encontra com gente soltando, né, fogo pelas ventas, porque está enfrentando problema, dificuldade, por mínimo possível que aconteça no trânsito, por exemplo, a pessoa já xinga, já, né, fala um monte, porque ela está externando aquilo que está dentro dela. É aquilo que a palavra diz, né? A boca fala o que está cheio o coração. Por isso que a paz, a tranquilidade, ela tem que começar de dentro. Não tem que esperar as coisas acontecerem à nossa volta para que a gente fique bem. Muito pelo contrário. Cristo nos ensinou como agir diante disso, como nós encontramos, por exemplo, em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que ele fala antes de tem de bom ânimo, venci o mundo. Às vezes a gente pega só a parte B do versículo, esquece da parte A. Na parte A ele fala: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz.
Eu estou dizendo para vocês, vocês terão problemas. É isso que está dizendo aqui. Vocês terão dificuldades. Ou seja, não se firme nas coisas que estão acontecendo à sua volta, nem de boa e nem de ruim, mas focalize o seu coração, o seu íntimo em Deus, para que você possa dar cada passo no dia a dia, mesmo diante da dificuldade, mas com firmeza e tranquilidade naquilo que Deus é e naquilo que Ele pode fazer. Meus amados, muitos se desesperam diante de problemas, mas isso faz com que eles perdem de vista uma bênção de manter-se em paz e ter bom ânimo. Nós não podemos esquecer que nossa força não vem de fora, nossa força vem de dentro. Quando alguém nos conversa conosco, como é bom conversar com alguém que você está mal, né? Está passando mal, você não está bem, você está emocionalmente frágil, e você conhece alguém que vai te dar um apoio, que vai ter uma palavra certa para te ajudar naquele momento, algo de Deus para o seu coração. Como é bom. Por quê? Porque toca o íntimo. Às vezes a conversa não te deu resultado nenhum físico, mas ela te motivou intimamente para você lidar com o físico, né? Talvez, por exemplo, vou dar um exemplo. Talvez você esteja com um grande problema porque tem uma grande dívida, e isso está causando um grande problema emocional. Aí você procura alguém, conversa, que você sai bem. Ele não pagou a sua dívida, mas ele te motivou internamente a olhar com outros olhos, a ver que é possível resolver o problema, a encarar que há uma outra maneira de lidar com aquilo. Então, intimamente nós temos que lidar com as situações. Olha o que Deus disse através do profeta Isaías também, capítulo 30, um pouquinho adiante aqui do texto que lemos, versículo 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Deus está dizendo ao povo de Israel: olha, vocês estão perdendo a oportunidade de ser tranquilos e pacientes em paz e de ter força, porque vocês não estão querendo tratar com o seu interior, vocês não estão querendo se entregar, como nós acabamos de cantar agora, descansar na providência, no cuidado de Deus. Então essa é a primeiro ponto. Os verdadeiros problemas não são geralmente as situações difíceis que enfrentamos, e sim a forma como lidamos com elas. A segunda lição que nós temos que aprender é como nós devemos lidar com as dificuldades internas. Todo mundo tem certas limitações internas. Todo mundo tem traumas. Todo mundo tem problemas emocionais. Eu imagino, meus queridos, vou ousar afirmar aqui, eu não sou psicólogo, mas vou ousar me afirmar que eu não creio que há uma pessoa que já existiu no mundo que não teve, no mínimo, uma dificuldade emocional. Talvez o único, a exceção, seria o próprio Cristo, né? Mas até ele vivenciou o problema de dificuldade, como por exemplo, quando suou sangue. Ou seja, todo mundo passa por problemas ligados à sua emoção. Todos passam por isso. Então, meus amados, nós temos que saber lidar. Quando nós nos enchemos nosso interior com temor, com preocupações, com receios, com medos, com fobias, não resolvemos nada. Mas acontece algo bem diferente, a gente atrapalha tudo. A gente atrapalha tudo. Porque nós temos que entender, os nossos medos, as nossas fobias ferem mais a gente do que o problema externo. Afeta mais a gente do que o problema em si. É por isso que é tão importante o psicológico, né? Se afetar o psicológico, mesmo preparado, alguém cai. É uma das táticas mais utilizadas, por exemplo, no esporte. O esporte é quando o atleta está bem
emocionalmente, ele vai bem naquilo que ele propõe a fazer. Quando ele está mal emocionalmente, mesmo o seu corpo estando apto, ele não funciona bem, porque depende do emocional, depende da autoconfiança, depende da capacidade da sua saúde mental, da sua saúde emocional. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso quando ele vivenciou um problema difícil, né? Ele declara lá em 2 Coríntios 7,5, ele fala assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. O apóstolo Paulo, gente, o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo, ele mesmo. O apóstolo Paulo. O cara, né, primeiro missionário em todos os tempos aí, fora da região ali da Ásia. Alguém que começou o processo de expansão missionária de Cristo, do Evangelho. Alguém que morreu pelo Evangelho com tranquilidade. Alguém que vivenciou uma experiência com Deus maravilhosa, grandiosa. Ele está dizendo que ele está aqui atormentado também, por dentro de temores. Então acontece. Mas precisamos saber lidar com isso. Precisamos aprender a lidar com as dificuldades. Meus queridos, o medo, as fobias, as preocupações internas são altamente eficazes como aliados dos nossos inimigos externos. Aliás, talvez seja a batalha no qual o diabo mais age contra nossas vidas. Muitos ficam com medo, né, de como o diabo pode agir. Mas se tem uma coisa que ele trabalha muito bem, é com o nosso emocional. É ali que ele ataca. A gente sabe muito bem hoje, meus queridos, que a grande maioria dos tipos de depressão que nós temos hoje não são literalmente espirituais, né? A gente não sai por aí expulsando demônio da depressão, embora tenha, sim, tenha, claro que tem. Mas em muitos casos vem de traumas, né? Vem de vários fatores. Mas o diabo utiliza a ansiedade, utiliza a depressão, utiliza tudo isso como artimanha para nos reter das promessas. É só olhar de novo, vou citar de novo o exemplo aqui dos 10 espias. Gente, diante da bênção, diante da promessa de Deus, eles olham o quê? O tamanho do gigante. Eles não se lembram naquele momento que durante a caminhada no deserto, teve nuvem durante o dia, fogo durante a noite, pão caindo do céu, água botando da rocha. Eles esqueceram de tudo. Gente, é impressionante como é que nós, seres humanos, temos memória curta. Deus faz hoje um grande milagre na nossa vida, quando amanhã alguma coisa acontece fora daquilo que nós gostaríamos, a gente já começa a murmurar. Começa a olhar com outros olhos, começa a pensar onde está Deus, o que Deus fez. Esquecemos de todo o passado, esquecemos de tudo que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu com os 10 espias. Eles apagaram da memória naquele momento tudo que vivenciaram de milagre no deserto e olharam para o tamanho do gigante e disseram: olha, nós somos diante deles como gafanhotos. Nós precisamos aprender a lidar com os problemas internos. Porque aos poucos, meus queridos, às vezes nem tão poucos assim, eles vão minando a nossa força e vai nos conduzindo à derrota. Vai nos conduzindo à derrota. Eu já vi muitos casos de pessoas saudáveis fisicamente irem para a cama e morrerem numa cama por questões emocionais. Daí a gente vê o poder que tem quando o interior é afetado e não há cura, não há restauração. Nós temos que entender que os problemas fora, externos de nós, é o que leva, não é o problema principal, mas é o interno. Esses internos devem ser levados a sério, devem ser combatidos.
com armas sérias. Queridos, tantos suicídios têm acontecido entre evangélicos, entre pastores. Infelizmente. Por quê? Perdeu a fé? Não. Se deixou levar pelo processo, esqueceu. Apagou da sua memória as bênçãos, focou no problema, na adversidade, na dificuldade, focou em si próprio, perdeu, foi derrotado. Quantos combatentes perderam uma vida, e a vida aí é dupla, né? A vida física, a promessa da bênção da salvação, no processo porque se deixaram levar pela circunstância, por aquilo que estava internamente. E por último, meus amados, para caminharmos para o nosso encerramento aqui, nós temos que aprender aqui a ter a atitude correta. Já aprendemos que temos que vencer a nossa dificuldade interna. Agora, quais atitudes corretas podem nos fazer mudar isso? É bom a gente entender o texto de novo. O texto diz o seguinte, capítulo 26 de Isaías, versículos 3, diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia nele, confia em ti. Depois, confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Agora, vamos ler de novo a parte A do texto do versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz quem? Quem ele conserva em perfeita paz? Aquele cujo propósito é firme. Meus queridos, é bom entender aqui que o texto está dizendo para nós que ser conservado em perfeita paz não é papel de Deus, não é algo involuntário. Ele não vai chegar diante de você e dizer assim: olha, a partir de hoje você é filho de Deus e você não vai ter mais medo de nada. Não vai acontecer assim, porque o contexto está dizendo que ele vai conservar em paz aquele cujo propósito é firme, ou seja, aquele que não se permitiu abalar, aquele que tomou providência, aquele que buscou condições, aquele que se fortaleceu no Senhor. Cristo em João 14, 27 diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando ele está dizendo não se turbe e não se atemorize, está dizendo é papel seu, é papel meu, é papel nosso, cuidar do nosso interior. Não se atemorizar, não deixar que o nosso coração se turbe diante do problema, é papel meu e seu, para cada um de nós. Nós não podemos perder de vista que dar a paz é papel de Jesus, que é só Ele que dá a paz. É só Ele que vem nos prover com a paz que excede o entendimento. Mas não se atemorizar é trabalho nosso. É trabalho nosso. Então nós temos que entender que essa paz ela vai acontecer na vida de quem luta por isso, de quem se dedica para isso, de quem se direciona para isso, de quem lida com seus problemas internos. E aí, queridos, uma coisa importante aqui: não vai ter paz interior, não vai ter paz interior, vai viver com medo quem tem muito a perder. Observe bem essa frase, observe bem. Não vai ter paz interior, vai viver com medo quem tem muito a perder. É bom te lembrar que a palavra diz: onde está o seu coração? Né? Aliás, o coração está no tesouro, né? Ele vai estar firmado no seu tesouro. Onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Não é isso? Onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, quem tem muito a perder, não vai ter paz. Vai estar preocupado com aquilo que tem para não perder aquilo que tem. E aí vem a outra questão dentro disso: quem tem muito a perder? Quem tem muito a perder é aquele que não se entregou tudo a Cristo. Que a partir do momento que eu entreguei tudo a Cristo, eu não tenho mais nada a perder. Eu não tenho mais nada. A minha vida é de quem? É de Cristo. A minha família é de quem? É de Cristo. O que eu tenho, o que eu possuo é de quem? É de Cristo. Então, perdeu o quê? Nada. Nada.
É o que Paulo nos direciona a esse respeito, dizendo que, quer pois morramos ou vivamos, somos do Senhor. Ou seja, tudo é dele. Tudo está nas mãos dele. Então, nesse aspecto, entendemos, queridos, que nunca vai ter paz, nunca vai ter tranquilidade quem tem muito a perder. Meus amados, quem se entregou a Cristo não tem mais nada a perder, porque entregou tudo em suas mãos. Tudo é dele. Tudo é para a honra e para a glória dele. É aí que nós descansamos. É aí que nós podemos deitar na noite no nosso travesseiro e poder descansar, dormir com tranquilidade, porque Deus provém o amanhã. Aos seus ele dá enquanto dormem. Não adianta a gente ficar preocupado. O próprio texto lá de Mateus 6 diz que quem é o ansioso, o mais ansioso que esteja, que consegue acrescentar um côvado da sua existência, ou fazer qualquer coisa acontecer com a sua ansiedade, muito pelo contrário, só aumenta o problema. O apóstolo Paulo nos orienta a esse respeito em Filipenses 4, 6 a 7, dizendo assim: não estejais inquietos por causa alguma, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queridos, olha que texto maravilhoso. Paulo está dizendo aqui o problema pelo qual nós às vezes ficamos ansiosos. Não estejais inquietos com coisa alguma. Porém, ele está dizendo, antes de tudo, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E aí, depois disso, o que acontece? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Observe as duas expressões no final do versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações e o quê? Os vossos sentimentos. É literalmente proteção, uma blindagem do nosso sentimento. É uma blindagem do nosso interior. Então, é nossa responsabilidade buscar em Deus condições de não ficarmos inquietos, preocupados. É nossa responsabilidade. Se hoje você está assim, coloque-se diante do Senhor, entrega tudo para Ele, descansa em Deus, fala para Ele que você não consegue mesmo, que não tem condição, que tudo que é teu é dele, e pronto, descansa. Talvez você não está conseguindo pagar o que precisa pagar, entrega na mão do Senhor. Outra vez você está com medo dessa doença, entrega na mão do Senhor. Ou está infectado, lutando contra ela, entrega na mão do Senhor. Depois que a gente faz a nossa parte, queridos, Deus cumpra dele. É inevitável viver em paz quando vivemos assim. É inevitável. Concluindo então nossa reflexão nesta noite, nossa mensagem nesta noite, quando dizemos aos nossos problemas, às dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, que nós não aceitamos nos preocupar com eles, e fixamos então nossa mente em Cristo Jesus, Ele vai interferir na situação. Sabe por quê, meus queridos? Já falamos lá em cima, que quem vive com medo, com muitos medos, com muitas preocupações, com muitas fobias, é porque tem tudo a perder. E aqui, dentro disso, remete uma confiança em si próprio. Se eu fico demasiadamente preocupado com alguma coisa, é porque eu fico buscando uma solução. Eu fico buscando, eu tenho que ter uma solução para resolver. Então a gente fica ansioso, porque a gente fica maquinando, a cabeça fica funcionando, né? Os pensamentos ficam a mil, né? Eu tenho que buscar, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que buscar isso, eu tenho que arquitetar isso aqui, eu tenho que articular isso aqui, eu tenho que dar um jeito. E a gente vai aprender que nós não temos que dar jeito. O que tem que dar jeito é confiar em Deus, fazer a parte que nos cabe, mas quem resolve os problemas é Deus. Quem soluciona
soluciona as dificuldades, é Deus, é Ele que tem a solução. Então precisamos aprender a descansar e deixar que Ele interfira naquilo que é necessário. Nós não temos controle de nada, eu repito aqui, que é uma das grandes lições que aprendemos com essa pandemia. O ser humano achando que tem resolução para tudo, né? Nós temos a cura, né? Está chegando aí quase que a cura já do câncer, com tantas coisas já inventadas, com vacinas, né? O HIV, que era um grande problema, já não é mais, trata-se com tranquilidade. A tuberculose, que matou muita gente, hoje é um probleminha, né? A hanseníase, a lepra, que na época de Cristo matava, né? E era sentença de morte, a morte cruel. Hoje a hanseníase é uma doença que se cura rapidamente, tranquilamente. Mas aí vem uma doença que não tem ninguém que sabe o que faz com ela. E queridos, isso é prova que nós não temos controle absolutamente de nada. O ser humano brinca de Deus muitas vezes achando que tem controle das coisas, que acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Não sabemos nada. Descansa no Senhor. Entregue-se ao Senhor nesta noite. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos colocar diante do Senhor nossa oração, nossas vidas, nossas dificuldades. Você sabe o que você passa, você sabe quais sentimentos você tem nutrido dentro de você. Talvez você tenha lutado dia após dia contra eles. Mas não lute contra eles literalmente. Só busque em Deus, fortaleça no Senhor, focalize em quem Cristo é, lembre-se do que já fez na sua vida. O simples fato de você existir até hoje é uma grande bênção. O simples fato de eu estar aqui até agora, com 37 anos de idade, como o meu caso, uma família, é uma bênção, 2 filhos, uma bênção. Não sei até onde vou, não sei o que Deus tem pela frente, mas Deus tem para cada um de nós, a cada dia, o seu sustento. E até hoje, Ele me sustentou. E também você. Descansa no Senhor. Nós vamos orar neste momento. Feche seus olhos onde você estiver. Coloca a sua dificuldade, o seu problema na mão do Senhor. Descanse. Se hoje você está abatido, preocupado, ansioso, perturbado com alguma coisa, há uma perturbação na sua mente, entrega ao Senhor nesta noite. Abra mão de tudo. Declara ao Senhor: Senhor, eu sou teu. Eu sou teu, ó Pai, sou teu por completo, sou teu como pessoa, como emocional, como espiritual. O que eu tenho é teu. E eu quero simplesmente lançar aos teus pés aquilo que eu tenho e descansar. Saber que aquele que age por mim, aquele que atua por mim, me protege, me guarda, me direciona. E minha vida está em Ti. Pai, em nome de Jesus, nessa noite quero colocar, ó Deus, diante do Senhor, cada vida que está conosco nessa transmissão. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um e sabe o que cada um passa. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece, ó Deus, quais são as preocupações. Nesta noite, ó Deus, pedimos a Ti, ó Deus, que venha tocar de maneira especial nesses corações. Ó Deus, sabemos que nem sempre os problemas se resolvem rapidamente, mas muito antes de resolver os problemas, ó Pai, trate com o nosso interior, para que possamos vivenciar a dificuldade com a tranquilidade de saber que o nosso Redentor vive, e nós podemos descansar no Senhor. Pai amado, toma-nos nos seus braços, nossas vidas. Ajude-nos a descansar em Ti. Sabemos, ó Pai, que está tudo em Tuas mãos e cremos que vamos vencer essa crise sanitária, vamos vencer as dificuldades que se levantam cada dia, mas estamos plenamente em Tuas mãos. Nos tranquilize, nos dê qualidade de vida emocional, espiritual, física. Oramos a Ti e colocamos a Tua presença em nossas vidas nesta noite.
E abençoamos, ó Pai, cada um que está conosco. Dê direcionamento, Pai, àqueles que estão perdidos. Fortaleça aqueles que estão fracos. Nutra, ó Pai, aqueles que estão desnutridos. Colocamos diante do Senhor cada vida, Pai, e abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus.